Por que será que tantas pessoas desencarnam juntas, de forma tão abrupta, em tragédias como a queda de um avião, um tsunami devastador, um incêndio de grandes proporções ou uma pandemia global? Seria obra do acaso? Um castigo de Deus? Ou haveria um propósito divino por trás dessas partidas coletivas? Hoje, com o amparo na doutrina espírita, vamos compreender o que está por trás desses acontecimentos tão dolorosos. E mais do que isso, vamos entender por que tudo isso também é um chamado à transformação. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Kardec trata das leis morais. Ali, ele pergunta aos espíritos superiores na questão 737, abre aspas, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Fecha aspas. A resposta é direta, abre aspas novamente, para fazê-la progredir mais depressa. Fecha aspas. Sim, tragédias coletivas sob o olhar da espiritualidade não são castigos, mas mecanismos educativos. São provas coletivas, oportunidades de resgate e muitas vezes o cumprimento de compromissos reencarnatórios assumidos antes do nascimento. Um princípio fundamental do espiritismo é a pluralidade das existências, certo? Não vivemos apenas uma vida. Somos espíritos eternos que reencarnam inúmeras vezes para aprender, evoluir, reparar erros e crescer moralmente. Por isso, quando uma tragédia atinge um grupo, como um acidente aéreo ou um incêndio, é comum que esses espíritos tenham vínculos entre si. Muitas vezes já viveram juntos em encarnações anteriores, participando de eventos marcantes, guerras, perseguições, injustiças, e aí agora voltam para uma experiência coletiva de reajuste ou libertação. No livro Ação e Reação, ditado por André Luiz, no capítulo 4, temos uma descrição de grupos de espíritos que se organizam antes da reencarnação para passar juntos por provas dolorosas. Não como punição, mas como recomeço. Abre aspas. Quando almas se comprometem em conjunto, é natural que, na reencarnação, passem por experiências grupais para reconstruir os laços e purificar suas vibrações. Fecha aspas. Esses grupos, conhecidos como falanges espirituais, passam por planejamentos minuciosos no plano espiritual, guiados por mentores superiores. Exemplo real: tragédia da Boate Kiss, relatos de psicografia. Um caso marcante foi a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013. Naquela noite, 242 jovens desencarnaram de forma repentina. A dor das famílias foi imensurável, mas o espiritismo trouxe consolo. Diversos médiuns receberam mensagens psicografadas desses jovens. Entre relatos, muitos diziam coisas como, abre aspas, fomos acolhidos imediatamente. Uma luz nos envolveu. Não estávamos sozinhos. Fecha aspas. Outras mensagens descrevem a presença de espíritos como Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré e médicos espirituais que atuaram no socorro coletivo. Esses relatos aparecem em psicografias feitas em centros como o Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, a Fraternidade Irmão Glacos, de Minas Gerais, e em reuniões com médiuns sérios como José Medrado e Divaldo Franco, que comentou sobre o amparo espiritual nesses tipos de tragédias. O espírito Camilo, em psicografia recebida por José Medrado, escreveu, abre aspas, nós não sabíamos o que aconteceria,
mas no íntimo havia algo diferente naquela noite. Muitos de nós tivemos sonhos estranhos nos dias anteriores. Outros sentiram uma paz repentina. Quando tudo aconteceu, fomos retirados com cuidado, com amor. Éramos recebidos com flores e silêncio. Fecha aspas. Essas mensagens reforçam um ponto importante. Ninguém está desamparado. Tragédias naturais e o papel educativo das dores coletivas. Quando pensamos em tsunamis, terremotos ou enchentes que levam milhares de vidas, é natural perguntar: por que Deus permite isso? Mas o Espiritismo responde: a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. É um planeta escola, onde a dor ainda educa. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 6, tem a seguinte mensagem, abre aspas: as grandes calamidades são provas coletivas que servem para o progresso moral da humanidade, fecha aspas. E mais adiante, Kardec complementa, abre aspas novamente: as provações têm por fim exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. O homem se eleva conforme as suporta. Fecha aspas. O sofrimento, quando bem compreendido, aproxima as pessoas, estimula a caridade e desenvolve a empatia. Na pandemia da Covid-19, por exemplo, vimos o mundo se solidarizando. Pessoas que antes viviam isoladas começaram a ajudar vizinhos. A tecnologia foi usada para consolar. Muitas almas despertaram para a espiritualidade. E milhares de espíritos, ao retornarem ao plano espiritual, cumpriram provas importantes de desapego, aceitação e renovação. Desencarnes coletivos em acidentes aéreos. Uma visão espiritual. O médium Divaldo Franco compartilhou em diversas palestras relatos de espíritos desencarnados em quedas de avião. Um deles, ocorrido em 2007, foi descrito com riqueza de detalhes. Segundo os espíritos, muitos passageiros já estavam inconscientes segundos antes do impacto. Outros foram retirados espiritualmente momentos antes do corpo físico ser destruído. O sofrimento físico foi mínimo para muitos e o acolhimento espiritual foi imediato. Os mentores sabiam da missão. Aquele voo para aquelas almas era o ponto final de uma jornada e o início de outra, resgatando a justiça divina, consolação e esperança. A dor existe, mas nunca sem sentido. Deus não castiga, Ele educa, Ele ama. E cada desencarne coletivo tem um aprendizado. Há espíritos que voltam mais fortes, há lares que se refazem, há famílias que despertam para valores mais elevados. A espiritualidade não impede a tragédia, mas transforma essa tragédia em instrumento de evolução. Em nosso lar, André Luiz afirma, abre aspas, a morte não é tragédia para o espírito preparado, é apenas retorno ao lar verdadeiro. Fecha aspas. E todos nós, um dia, faremos esse retorno. Então agora, para finalizar, vamos por uma prece. Senhor da vida, diante das dores coletivas que abalam a terra, pedimos o teu amparo. Acolhe, com teu amor infinito, cada alma que partiu em meio à confusão e ao medo. Ampara os que choram, os que buscam respostas e os que tentam seguir. Que a luz da doutrina espírita console os corações e renove a esperança. Que possamos compreender que tudo tem um propósito e que mesmo nas tragédias o teu amor é maior do que tudo. Envolve-nos
com tua paz e dá-nos força para continuar. Que assim seja. Se essa mensagem trouxe luz ao seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal Chamado Espírita e compartilhe essa palavra de consolo com alguém que esteja em busca de respostas. Aqui você encontra reflexões verdadeiras, músicas que tocam a alma e conteúdos baseados na doutrina espírita com seriedade e amor. Nos encontramos em breve e lembre-se, a vida continua e o amor nunca morre. Fique com Deus, que assim seja.